Receba esta mulher de Deus, esta jovem de Deus, aplaudindo ao Senhor Jesus. Obrigada, amém. Deus te use poderosamente. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? É um motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, de muita gratidão a Deus e a este casal lindo que o Senhor preparou que colocasse no meu caminho. É a primeira vez que eu venho aqui a esta igreja, estou muito feliz e me sinto muito honrada por 2 motivos. E acredito que isso será até mesmo surpresa para a pastora Rita e para o pastor Simoura. Honrada por 2 motivos. Primeiro, porque é muito difícil um pastor trazer um outro pregador que nunca ele viu pregar num culto de domingo. É muito difícil. Eu me sinto muito honrada. E eu quero dizer para os amados que é o primeiro convite que eu aceito para ministrar fora da minha igreja, porque eu não poderia dizer não para os queridos. Não poderia. Tenho a alegria aqui de conhecer pastor Osmar, ele que cursou o ITQ juntamente comigo. Eu tive a felicidade também de estar na convenção, onde ele foi consagrado obreiro credenciado. Pastor que sempre está conosco nas viagens, sua amada esposa. E reconheci agora há pouco a irmã Leandra, que congregava comigo lá, quando ela morava em Guaratinguetá. É uma alegria te reencontrar, irmã. Deus te abençoe. Deus abençoe a vida de cada um que aqui se faz presente. Irmãos, abra sua Bíblia então, no Salmo de número 23, que foi o salmo escolhido para esta campanha. O pastor Robert, que também é da IEQ de Vila Brasil, já ministrou sobre o primeiro versículo, e eu fiquei responsável então por ministrar sobre o segundo versículo deste salmo. Então, sem mais delongas, vamos ler. Eu vou ler apenas o primeiro e o segundo, amém? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Fecha os teus olhos neste momento. Poderoso Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa rica oportunidade de ministrar a Tua palavra nesta casa de oração, Senhor. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a me conduzir, a levar as palavras que a Tua igreja precisa receber da Tua parte, Senhor. Senhor, que o Senhor venha operar grandemente neste lugar, movendo vidas, movendo corações, restaurando, Senhor, nos mostrando, ó Pai, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluias. Podei vos assentar, amém. Glória a Deus. Como a pastora Rita já disse aqui, hoje é culto de Santa Ceia. E eu nem sabia que era culto de Santa Ceia, mas Deus sabe de todas as coisas. E a noite de reflexão. O autor deste Salmo 23, como também é autor de diversos outros salmos, é Davi, como todos já sabem. Uma pequena introdução sobre Davi. Davi
era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então todos os dias ele acordava e ele já sabia que a sua missão era cuidar das ovelhas. Ele cuidava das ovelhas, ele conduzia as ovelhas e ele também protegia essas ovelhas, a ponto de enfrentar os animais que tentavam atacar essas ovelhas, e ele não podia permitir que nenhuma se perdesse pelo caminho. A mesma quantidade de ovelhas que ele levava, ele precisava trazer de volta. E ele chegou a enfrentar ursos, e ele chegou a enfrentar leões, e o Senhor Deus sempre deu vitória nas suas lutas, nas suas batalhas. E essa experiência que Davi adquiriu, cuidando das ovelhas e enfrentando todas as lutas, as batalhas que vinham de encontro a ele, um determinado dia, ele toma a decisão de enfrentar um gigante. E Deus o faz vencedor nessa luta. Ele derruba o gigante Golias, e a partir dali, a vida dele muda completamente. Davi aceitou o desafio, foi corajoso, encarou o gigante e foi vencedor. A partir daquele momento, muitas coisas acontecem na vida de Davi. Ele se torna líder do exército, ele vai se aproximar do rei, até ele se tornar um próprio rei. E num determinado momento, assim como ele escreveu vários salmos, ele escreve o Salmo 23. E Davi faz uma analogia, ou seja, ele encontra semelhanças em coisas diferentes, porque uma coisa é a ovelha animal, outra coisa é Davi, ser humano. São coisas diferentes, mas Davi, pela sua experiência, ele consegue encontrar semelhanças e escreve o Salmo 23. E ele consegue reconhecer, escrevendo este salmo, toda dependência que ele tinha do Senhor, que ele não podia nada sem o Senhor. Gramaticalmente falando, quando você lê deitar-me faz e guia-me, você entende que é alguém fazendo algo por você, algo que você não poderia fazer sozinho, que você não seria autossuficiente, não seria capaz. E Davi escreve: deitar-me faz, ou seja, ele reconhece que é através de Deus que ele tem descanso. Diga comigo, descanso. E ele diz: guia-me às águas tranquilas. O que ele quis dizer com isso? Deus me dá a direção. Diga, direção. Em Deus existe então descanso e existe direção, amém? Mas eu pergunto a você, o que precisamos fazer para que Deus possa nos deitar em pastos verdejantes, para que Deus possa nos conduzir a águas tranquilas? Existe um segredo, nós vamos descobrir. E eu deixo um questionamento para a igreja. Todas as ovelhas, agora eu digo de animal, todas as ovelhas são iguais? Respondam para mim, igreja. Todas as ovelhas são iguais? Não. Cada uma tem o seu temperamento, cada uma tem o seu jeitinho. Tem aquela ovelha que gosta de ficar mais pertinho do pastor, tem aquela ovelha que é um pouquinho desgarrada,
Tem aquela ovelha que é mais mansa, mais tranquila, mais calma. E tem aquela que é toda agitada, que você tenta até fazer um carinho, mas ela já se afasta. E eu venho trazer nesta noite para a igreja 3 tipos de ovelha. E ao decorrer da mensagem, você vai refletindo. Hoje é noite de reflexão. Você vai refletindo. Qual ovelha que você é? Já que Davi fez uma analogia, se comparando a uma ovelha, vamos nos comparar a uma ovelha nesta noite. Primeiro tipo de ovelha é aquela ovelha que ouve a voz do pastor, mas ela não obedece. Irmãos, um exemplo muito simples que infelizmente se tornou comum nos nossos dias. Quantos aqui têm filhos? Ou é pai, ou é mãe, ou de repente você cuida de alguém, um sobrinho, um neto. Em cada fase do crescimento dessa pessoa, é o tipo de orientação que você dá. O jovem, quando ele está na fase aí dos seus 18 anos, normalmente o pai e a mãe, ele vem e orienta esse jovem e diz para ele: meu filho, minha filha, olha, eu vou te dar alguns conselhos. Não vá por este caminho, não se envolva com essas pessoas, não fica naquela rodinha ali da esquina, não se envolva com bebedices, não se envolva com drogas, não se envolva com prostituição. Isso é natural de um pai, de uma mãe falar para o seu filho ou para quem ele cuida. Mas quantas vezes, infelizmente, eles não dão ouvidos. E eles fazem exatamente aquilo que nós dissemos para não fazer. E de repente aquele jovem de 18 anos está no meio daquela rodinha. E de repente ele percebe que alguns daquela rodinha sempre está com um tênis novo, um celular novo, sempre está comendo o que dá vontade. E ele reflete: como será que ele consegue? Acho que o pai dele dá para ele. E ele de repente ele vai perguntar para esse jovem: nossa, eu vejo que você está sempre trocando de celular, você está sempre de tênis novo. O que você faz? Seu pai te dá tudo isso? Você tem mesada? E o jovem fala: não, eu vou te contar um segredo. Olha, vai naquele lugar ali tem um traficante, você pega um pouco de droga com ele e você vai revender essa droga. E o traficante vai te dar uma comissão dessa venda. É um dinheiro fácil, é um dinheiro que você nunca vai conseguir trabalhando honestamente. E esse jovem se ilude, porque ouviu uma voz estranha. E ele vai, e ele entra nessa vida. A mãe e o pai percebem, porque as atitudes começam a mudar, o comportamento muda. E a mãe e o pai mais uma vez falam: o que está acontecendo? Da onde você está tirando essas coisas? Eu já te falei, sai disso. Mas o dia mal vem. E ele é pego pela polícia. E ele é preso. E aí lá dentro da cadeia, ele sofre as piores coisas. E aqui fora, a mãe com o coração apertado, uma tristeza profunda. O pai com um sentimento de decepção, perguntando: onde eu errei? Mas foi a escolha do filho, que ouviu e não obedeceu. Temos alguns exemplos na Bíblia Sagrada. O profeta Jonas, um dos primeiros profetas hebreus. Deus dá uma missão para Jonas. Diz para ele: Jonas, vá até Nínive,
capital da Síria, e pregue a minha palavra, exorte aquele povo. E Jonas, que sabia que aquele povo era um povo perverso, um povo cruel, ele decide desobedecer ao Senhor. E em vez de ir para Nínive, ele entra num navio e vai para Tarsis. E no meio desta viagem, uma grande tempestade acomete este navio. E todos que estavam ali tinham certeza que eles iam morrer, porque era uma tempestade muito forte. Mas Jonas, neste momento, ele cai em si, e ele entende que aquilo estava acontecendo por culpa dele. E ele chega nos homens do navio e fala: me jogue ao mar, porque essa tempestade que está acontecendo, eu que trouxe isso aqui para cá. Me jogue ao mar. E imediatamente aqueles homens pegaram Jonas e jogaram ao mar. E Deus, pela sua infinita misericórdia, prepara um grande peixe que engole a Jonas. E ali ele permanece por 3 dias, fazendo o quê? Refletindo em suas decisões, refletindo em sua atitude, refletindo que ele fugiu do chamado, do propósito que Deus tinha para a vida dele. E ao reconhecer, ele diz para Deus: eu vou para Nínive, eu vou pregar a tua palavra. E Deus conduz aquele grande peixe para a praia e solta Jonas, e Jonas vai a Nínive. E ele prega a palavra do Senhor, prega aquilo que Deus ordenou. E aquele povo se arrepende e se volta para o Senhor. E Deus poupa aquele povo da destruição. E é uma atitude que não trouxe problemas somente para ele, como aquele jovem que foi para a prisão, não trouxe problemas só para ele, trouxe para as pessoas que estavam em volta. Então nesta noite eu te digo, não fuja do propósito. Se Deus está falando, obedeça. Se Deus está te enviando, vá. Diga: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Segundo tipo de ovelha, aquela ovelha que ouve a voz do pastor. Ela obedece a voz do pastor, mas em determinado momento ela se desvia. Talvez por uma insegurança, por um medo, ou de repente por se sentir autossuficiente. Nós não somos nada, irmãos. É o Senhor quem nos sustenta. E na Bíblia, um dos exemplos que eu trago para os irmãos, de uma pessoa que ouviu, obedeceu, mas num determinado momento se desviou, está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. É um trecho que vai do versículo 22 até o 36. Fiquem em paz, eu não vou ler toda a passagem, amém? Vou ler 1 ou 2 versículos apenas. Nesse trecho, vem contar sobre o momento que os discípulos estão no barco. E vem uma grande tempestade. E de repente, surge Jesus caminhando sobre as águas. Aleluias. Mas os discípulos que estavam no barco não reconhecem o Senhor, não reconhecem o seu pastor. E eles dizem: será um fantasma? Porque eles não reconheceram. No versículo 27, está escrito assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Respondendo-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, a voz de Jesus não foi suficiente para que Pedro acreditasse que realmente era Jesus. Então ele pensou: bom, eu preciso de uma prova para reconhecer realmente que é Jesus. Se Jesus é o homem dos milagres, então agora ele vai fazer o milagre e ele vai me fazer andar sobre as águas de encontro a ele. E qual foi a resposta de Jesus? Vem. Vem. E sob a ordem de Jesus, Pedro sai do barco. Os demais ficam apenas assistindo tudo. E Pedro sai do barco. Olhando firmemente em Jesus, ele começa a andar sobre as águas. E ele começa a viver o milagre, a experiência maravilhosa, sobrenatural com Jesus. Mas por um segundo, ao sentir o vento, ele sente medo e começa a afundar. Quantas das vezes nós estamos firmes, nós estamos caminhando, nós estamos cumprindo o propósito, mas se vem uma luta, uma dificuldade, algo que não estava na nossa programação, e nós já começamos a murmurar, e nós já começamos a sentir medo, e nós já começamos a questionar ao Senhor. Eu tenho um lindo exemplo aqui, pastora Rita. Quantas lutas essa guerreira já enfrentou, e quantas vitórias ela já recebeu, porque ela permaneceu firme na presença do Senhor. Ela continuou glorificando a Deus no meio da tempestade, no meio da luta. Ela não olhou para trás, ela não desistiu, porque ela reconhece que ela não é nada sem Deus. Ela reconhece a sua dependência do Senhor. Mas naquele momento, Pedro clama a Jesus e diz para ele: Senhor, salva-me. E nós temos um Deus que é misericordioso, que mesmo quando nós não ouvimos, quando nós ouvimos e não obedecemos, ou quando nós ouvimos e por algum motivo desviamos, Ele sempre estará de braços abertos para te receber, de mãos estendidas para te segurar e para te levantar dessa situação, desse caminho errado que de repente você trilhou, de uma voz estranha que você deu atenção e acabou te tirando da presença, te afastando. Porque muitas das vezes, irmãos, nós até estamos na presença, estamos na igreja, mas às vezes não estamos por completo. Existem coisas que precisam ser mudadas. Nós queremos obedecer a palavra do Senhor até a metade. Ah não, essa outra metade é muito difícil, vou cumprir só a metade. Deus entende, não é assim não. Ou você ouve e obedece, ou infelizmente as consequências virão, porque é impossível você plantar arroz e colher feijão. Então nós somos resultados das nossas escolhas, das nossas decisões. E qual a decisão que nós tomamos nesta noite? Ouvir e obedecer? Esse é o terceiro tipo de ovelha. A ovelha que ouve a voz do seu pastor e ela obedece
obedece o que o seu pastor determina. E com isso ela vive as promessas, ela é conduzida pelo pastor, e ela tem descanso, e ela tem direção. Um lindo exemplo na Bíblia, de quem ouviu e obedeceu. Ele é até conhecido como pai da fé. Muitos já sabem de quem eu estou falando. Abraão. Deus disse a Abraão num determinado momento: sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não revelou para Abraão qual era o plano. Deus só falou: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai. No caminho eu te mostro. Irmãos, que exemplo de fé, Abraão. Quantos de nós teríamos coragem de hoje, digamos que você mora ainda com os seus pais, de juntar as tuas coisas e falar para os teus pais: olha, Deus me mandou fazer as malas, eu vou fazer as minhas malas, e Ele disse que vai me mandar para algum lugar. Mas que lugar, meu filho? Não sei, eu só vou obedecer. Quantos de nós teríamos coragem de chegar no nosso trabalho e pedir demissão? Olha, eu estou pedindo demissão porque Deus me deu um propósito, eu não sei o que é ainda, mas eu não vou poder trabalhar mais aqui, então por isso eu estou pedindo demissão. Irmãos, é muito forte. É muito forte, é muito profundo. Não é qualquer um que faz isso, não. Mas Abraão obedeceu. E Deus, uma das promessas de Deus para Abraão é que ele seria pai de multidões. E o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Um belo dia Abraão diz para o Senhor: o Senhor me disse que eu seria pai de multidões, mas nem filho eu tenho. Você já conhece essa história. O ser humano, ele tenta dar um jeitinho. A esposa de Abraão falou: ó, vai lá, e através dela que você vai ter filho, não vai ser eu, já estou avançada em idade. E Abraão, nesse momento, infelizmente, ouve a esposa. Mas o filho da promessa não tinha vindo ainda, não tinha se cumprido. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, amém? Glória a Deus. Ele cumpre as promessas, Ele vai cumprir na tua vida. Permaneça fiel, permaneça firme na presença do Senhor, aleluias. E chega o momento de Sara conceber a Isaac, o filho da promessa. Isaac cresce na presença dos pais, na presença de Deus. Mas um belo dia, Deus pede algo para Abraão. Ele pede para que Abraão pegue Isaac e suba ao monte e sacrifique o seu próprio filho. E Abraão, sem dizer nada a ninguém, simplesmente prepara tudo, pega o seu filho amado, o filho da promessa, e sobe, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. E ao Isaac perguntar: pai, mas cadê o sacrifício? Qual é a resposta de Abraão? Deus proverá, aleluias. Irmãos, Deus sempre provê. Não importa a situação, não importa o que está acontecendo. Se você é temente ao Senhor, se você ouve, se você obedece, Deus fará o milagre acontecer. Deus proverá o sacrifício. Aleluias.
Mas no momento final, que era para Abraão sacrificar Isaac, Deus, diga para ele: pare, agora eu vi o quanto você me obedece. E poupou a vida de Isaac. Isaac não precisou sacrificar o seu filho. E o pastor, ele se alegra. Ele se alegra com a ovelha que ouve a sua voz, reconhece a sua voz e obedece. Quantos querem viver as promessas do Senhor? Eu quero. Quantos querem ter descanso e ter direção? Eu quero. Então ouça e obedeça. O bom pastor. Já estamos caminhando para o final, irmãos. E quem é esse bom pastor? Lá no Evangelho segundo João, capítulo 10, dos versos 1 a 11. Esse texto eu faço questão de ler para os irmãos. É Jesus falando. E diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Aleluia. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluias. Glória a Deus. O bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou na cruz, Ele deu a própria vida por mim e por você. Ele já fez a parte dele. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte, que é ouvir e obedecer, cumprir princípios, cumprir mandamentos. Nós que somos pastores, tem alguns aqui, podem concordar comigo. Como é bom receber uma ovelha, pregar para esta ovelha se render a Jesus, descer as águas do batismo, e nós vemos essa ovelha crescendo cada vez mais na presença do Senhor. Isso nos regozija, isso nos alegra, é uma grande recompensa, não tem preço. Mas da mesma forma, nos entristece bastante, quando depois de tudo isso, nós vemos a ovelha ouvindo vozes estranhas.
e andando por outros caminhos, senão os pastos verdejantes que o Senhor tem. Então, se nós, nesta noite, estamos dispostos a ser uma ovelha do bom pastor, nós também precisamos ser uma boa ovelha para o nosso pastor aqui da terra. Porque isso é princípio, isso é sabedoria, isso é princípio de hierarquia. Eu jamais vou esquecer, já estou terminando, pastor, eu estou terminando. Eu jamais vou esquecer, estávamos numa reunião, o pastor vai se lembrar disso, estávamos numa reunião na superintendência, era uma reunião importante, eu não tenho certeza se era final de ano, mas todos os pastores, titulares, auxiliares, obreiros credenciados reunidos, e o superintendente deu uma oportunidade para alguém dizer alguma coisa que quisesse falar para todos que estavam ali. E o pastor Simoura, ele pediu a oportunidade neste momento. E ele falou algumas palavras para nós. E ele disse assim: não me esqueço e jamais esquecerei. Eu estou há muitos anos ao lado do pastor Ademir, o nosso superintendente, há muitos anos. E nem sempre eu concordo com tudo. Nem sempre. Quando ele fala alguma coisa, me dá alguma missão, e eu não concordo com ele, primeira coisa que eu faço, eu chamo ele para conversar. E a gente troca uma ideia. Mas se de tudo eu não conseguir convencer o pastor Ademir da minha ideia, prevalece a dele. Porque ele é o meu líder, ele é o meu pastor, ele é o meu superintendente. Isso é princípio de hierarquia. Muito difícil hoje em dia, né, pastor? Parabéns. Parabéns, um grande ensinamento que ele trouxe naquela noite. Irmãos, para encerrar, meu tempo já acabou. Ai, ai, é tão bom falar a palavra de Deus, dá vontade de ficar a noite toda. O Salmo 23, ele é recheado de promessas. E uma das promessas é o que está no versículo 2. Deitar-me faz em verdes passos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, promessa de sustento, promessa de descanso e promessa de direção. O Senhor tem tudo isso para você nesta noite. Basta você se render ao Senhor, reconhecer tamanho sacrifício que Ele fez por você, e você viverá as promessas. Que possamos ser ovelhas que ouvem e que obedecem, e que cumpram tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade, aplaudo ao Senhor, aleluias. Desculpa o horário avançado, viu? Glória a Deus. Deus abençoe a amada igreja. Pastora, eu ficaria sentada novamente para ouvir a mesma mensagem. Você foi edificado?